Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro Psicocibernético. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. Minha amiga, ontem eu parei na hora de passar um exercício para você, não foi? Então vamos falar do nosso exercício prático. Sim, porque nesse Clube do Livro a gente pratica o que está aprendendo. Conquiste uma nova imagem mental de si. Vamos voltar lá para a nossa imagem mental. A personalidade infeliz, do tipo fracasso, não consegue desenvolver uma nova autoimagem apenas por meio da força de vontade, ou arbitrariamente decidindo fazê-lo. É fundamental que haja algum fundamento, alguma justificativa ou razão para que a pessoa decida que a velha imagem no eu está errada e que uma nova imagem é apropriada. Não é possível imaginar uma nova autoimagem a menos que sinta que ela está baseada na verdade. A experiência tem mostrado que, quando uma pessoa muda a autoimagem, ela tem a sensação de que, por uma razão ou outra, exerça ou percebe a verdade sobre si mesma. E vocês viram? A menos que sinta que está baseada na verdade. Por isso que aquele lance de ai, pense positivo, fale afirmações. Se não tiver baseado numa verdade para você, não rola. Entende? É sobre falar, eu sou milionária. E você sabe que não tem 1 milhão na sua conta, não surge efeito. Mas falar, eu estou disposta a criar 1 milhão. Isso pode surgir mais efeito, porque está colocando você como autora disso, entende? E aí entra naquilo que a gente aprendeu nos outros livros. Faça perguntas. O que eu posso ser, fazer, receber, que vai me trazer esse 1 milhão? E aí a gente já falou sobre. A gente está falando sobre autoimagem. A imagem do fracasso, a imagem de uma pessoa fracassada, derrotada, não vai ser a imagem de uma pessoa milionária. Como que é a imagem de uma pessoa milionária? É alguém feliz? É alguém interessante? Será que você está sendo interessante para os outros? Para atrair serviços, dinheiros de várias formas diferentes? E aí ter esse seu 1 milhão? Pensa nisso. A verdade desse capítulo pode libertá-la de uma autoimagem velha e inadequada, se for lido com frequência, pensado com foco em suas implicações e tiver tais ideias marteladas em sua memória. A ciência agora confirmou que filósofos, místicos e outras pessoas intuitivas há muito declararam: todo ser humano foi projetado para o sucesso pelo Criador. Eu vou repetir. Todo ser humano foi projetado para o sucesso pelo Criador. Todo ser humano tem acesso a um poder maior que ele mesmo. Isso significa você, minha amiga. Como disse Emerson, não há grandes nem pequenos. Se você foi projetada para o sucesso e a felicidade, então a velha autoimagem como indigna da felicidade, uma pessoa destinada ao fracasso, deve ser errada. Leia este capítulo pelo menos 3 vezes por semana nos primeiros 21 dias. Estude-o e assimile-o. Procure exemplos em suas experiências e nas experiências de seus amigos, que ilustrem o mecanismo criativo em ação. Memorize os princípios básicos apresentados a seguir, pelos quais seu mecanismo de sucesso opera. Você não precisa ser uma engenheira eletrônica ou uma física para operar seu próprio servomecanismo. Assim como não precisa ser capaz de projetar um automóvel para dirigir, ou tornar-se uma engenheira elétrica para ligar a luz do quarto. Na verdade, precisa estar familiarizada com os conceitos, porque quando memorizados, lançarão uma nova luz sobre o que está por vir. Primeiro,
Seu mecanismo de sucesso integrado deve ter um objetivo ou alvo. Quais são seus objetivos? Para 2026. Pense nesse objetivo como já existente agora, na forma real ou possível. Ele opera direcionando você para o objetivo já existente ou descobrindo algo já existente. 2. O mecanismo automático é teleológico, isto é, opera ou deve ser orientado para objetivos com resultados finais. Não desanime, porque o modo de fazer talvez não se revele. É função do mecanismo automático fornecê-lo quando você lhe der o objetivo. Pense em termos de finalidade, e o modo de fazer muitas vezes cuidará de si mesmo. Pense na finalidade, e o modo de fazer muitas vezes cuidará de si mesmo. Muitas vezes, quando a gente faz as tais das visualizações, a gente perde muito tempo no como isso tem que aparecer. E aí a gente cria definições. Essas definições, elas são baseadas em seus aprendizados atuais, que muitos não deram certo. E por isso acontece o fracasso. Quando você elimina essa parte de se preocupar de como isso tem que acontecer e só pensar no final, menina, o cérebro começa a ter espaço para pensar em novas possibilidades. Então, como seria se você fizesse esse exercício de pensar no seu objetivo, sentir ele como ele já realizado, já existente agora, e você, em vez de definir, fizesse somente perguntas: quais as possibilidades para que isso se torne, para que isso seja real? Quais são as possibilidades para que isso apareça? O que eu preciso ser, fazer, receber para que isso se materialize na minha vida? Os meios pelo quais seu mecanismo de sucesso opera com frequência cuidam de si mesmo e o fazem sem esforço quando você fornece o objetivo ao cérebro. As etapas precisas de ação chegarão até você sem gerar estresse, tensão ou preocupação sobre como conquistará o resultado que procura. Muitas pessoas cometem o erro de inferir no próprio mecanismo de sucesso, exigindo algo antes que um objetivo seja claramente estabelecido. Depois de formar uma imagem mental do objetivo que almeja e como chegará a você, não antes. Permaneça calma e relaxada, e as respostas aflorarão. Viva no relaxamento. Para de tratar aquilo como um problema. Veja como uma possibilidade. Eu posso ser a nova milionária do momento. É apenas uma possibilidade. Qualquer tentativa de forçar que as ideias despontem não vai funcionar. Como Brian Tracy escreveu em todos os trabalhos mentais, o afã derrota a ele mesmo. Vamos lá para a terceira parte. Não receie cometer erros ou fracassos temporários. Todos os servomecanismos alcançam o objetivo por meio de feedback negativo, ou seja, indo para frente, errando e imediatamente corrigindo a rota. A gente viu nos livros anteriores sobre se permitir experienciar, usar os feedbacks negativos como ensinamento. O aprendizado de qualquer tipo de habilidade acontece por tentativa e erro, até que um movimento bem-sucedido ou uma realização seja alcançados. Depois disso, conquistam-se aprendizados e sucesso contínuo, o que leva ao esquecimento dos erros passados e recordações das reações bem-sucedidas de modo que possam ser imitadas.
Aprendizado, tentativa e erro, faz parte. Vamos para o quinto. Aprenda a confiar que seu mecanismo criativo cumprirá o papel dele. Não o bloqueie por meio de preocupação exagerada, ansiedade em saber se ele irá funcionar, ou ainda tentativas de forçá-lo como um empenho consciente exacerbado. Deixe-o trabalhar em vez de forçá-lo a isso. Essa confiança é necessária, pois o mecanismo criativo opera abaixo do nível da consciência. E você jamais saberá o que passa abaixo da superfície. Além disso, é da natureza dele operar espontaneamente de acordo com a necessidade presente. Portanto, você não terá garantias antecipadas. Ele começa a operar à medida que você age e que, por meio de ações, faz demandas. Não espere provas para começar a agir. Haja confiante de que o mecanismo de sucesso fará o resto. Realize a tarefa e encontrará o poder, disse Emerson. Então, faça, confie, faça. Vão ter erros, vão ter acertos. Aprenda, confie e faça. Pontos chaves para lembrar? Aí lembra, tem um resuminho aqui para você fazer do livro, tá? História de caso. Redige uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo. 3. Imaginação. A primeira chave para o mecanismo de sucesso. A imaginação desempenha um papel muito mais relevante em nossa vida do que a maioria de nós percebe. Minha prática comprova isso. Um caso memorável se refere a um paciente que foi forçado pela família a visitar meu consultório. Era um sujeito de mais ou menos 40 anos, solteiro, que mantinha um trabalho rotineiro durante o dia e à noite ficava sozinho em casa. Não saía para lugar algum e nunca fazia nada. Ao longo dos anos, ele tivera muitos empregos, os quais nunca permanecia muito tempo. Vivia atormentado pelo fato de ter nariz e orelhas grandes. Considerava feio e esquisito, imaginando que as pessoas com que convivia no trabalho riam e cochichavam sobre ele. A coisa toda ganhou uma proporção tão grande que o homem temia o convívio social, a tal ponto que dificilmente se sentia seguro, até mesmo na própria casa. O infeliz chegava a imaginar que a família se envergonhava dele, da aparência bizarra, diferente. Na verdade, as imperfeições faciais do homem nem se destacavam tanto. O nariz era do tipo romano clássico, e as orelhas, mesmo um pouco grandes, não atraíam mais atenção do que as milhares de pessoas com orelhas semelhantes. Em desespero em sua família, em desespero, sua família o trouxe até o meu consultório em busca de ajuda. E logo constatei que ele não precisava de cirurgia, apenas do entendimento de que sua imaginação acabara afetando-lhe tanto a autoimagem que ele perdera de vista a verdade. Não era de fato feio. As pessoas não o consideravam esquisito, nem riam dele em razão da aparência. A imaginação, a única responsável por tanto tormento, criaria um mecanismo de fracasso dentro dele, automático e negativo, que estava operando a todo vapor e desencadeando extrema infelicidade. Até que, por fim, depois de várias sessões comigo e com a ajuda da família, ele gradualmente conseguiu não só perceber que o poder de sua imaginação era a causa do estado em que vivia, mas também construir uma autoimagem autêntica e alcançar a confiança de que precisava por meio da prática da imaginação criativa, não da destrutiva. O Dr. Maltz mostra como temos objetivos e estamos usando nossa imaginação, pensamentos ou não nisso. Ou usamos nossa imaginação construtiva ou destrutiva. O fundamental é que nos conscientizemos da maneira como usamos a nossa, aprimorando-a diariamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar em público, não porque
Sim, porque riram dela ou alguém lá no fundo riu, mas antes teve uma imagem mental. Uma imagem que mostrou que as pessoas ririam dela, mostrou que as pessoas a ignorariam, mostrou que as pessoas não a ouviriam. E essa imagem mental fez com que essa pessoa que ia falar visse lá no fundo alguém rindo. E aí ela interpretou que riram dela, mas na verdade não foi. Aí ela se embaraçou. E aí as pessoas riram de verdade. Tudo começa com uma imagem. Grava isso. A imaginação criativa não pertence apenas aos poetas. Ah, e aí vem o desafio de hoje. O desafio da semana é vocês imaginarem o dia com antecedência. Sim, você vai sentar em algum lugar, escolhe aí, pode ser no banheiro, e vai imaginar totalmente seu dia de hoje. Faz o teste. A imaginação criativa não pertence apenas aos poetas, filósofos, inventores. Está presente em todos os atos, pois determina a imagem do objetivo para o qual o nosso mecanismo automático funciona. Agimos ou deixamos de agir, não por vontade, como em geral se acredita, mas devido à imaginação. O ser humano age, sente e atua de acordo com aquilo que ele imagina ser verdadeiro sobre si mesmo e sobre o ambiente em que vive. Aí está a lei básica e fundamental da mente. É assim que somos construídas. Ao vermos essa lei mental demonstrada graficamente em um sujeito hipnotizado, inclinamos a pensar que existe alguma coisa oculta ou supranormal em ação. Na verdade, estamos testemunhando o processo natural de funcionamento do cérebro e do sistema nervoso humano. Por exemplo, se informa uma pessoa hipnotizada que ela está no Polo Norte, não apenas tremerá e aparecerá, não apenas tremerá e parecerá sentir frio, mas se seu corpo reagirá da mesma forma, com a pele toda arrepiada. Demonstrou-se o mesmo fenômeno em universitários bem despertos, pedindo-lhes que imaginassem em suas mãos imersa em água gelada. O termômetro registrou que a temperatura caía na mão alvo da experiência. Diga a um sujeito hipnotizado que seu dedo está queimando e ele não apenas parar uma careta de dor quando tocado, mas também seus sistemas cardiovasculares e linfáticos reagirão como se o dedo, de fato, estivesse queimado, chegando inclusive a inflamar e sair uma bolha na pele. Quando instruíram universitários bem despertos a imaginar que um lugar em suas testas estava quente, o termômetro indicou um aumento real na temperatura da pele. Nosso sistema nervoso não distingue a diferença entre uma experiência imaginada e uma real. Em ambos os casos, ele reage automaticamente às informações que lhe damos por meio de nosso prosencefalo. Em outras palavras, o nosso sistema nervoso reage adequadamente ao que pensamos ou imaginamos ser verdade. E aqui vai aquele teste famoso. Imagine que você está lambendo um limão. Isso. Que veio primeiro à sua mente? O sabor do ácido? E talvez algumas de vocês franziram a testa, é? A sua língua salivou. Por quê? Porque o sabor do limão já está contido no seu cérebro. Você já sabe que ele é azedinho. Então, quando você se imagina comendo um limão, você imagina o azedinho. Agora vamos ao contrário? Imagina que você está comendo um morango suculento e bem docinho. Talvez agora você tenha sentido levemente o sabor desse morango na sua boca, esse sabor doce, né? Você tenha visto você mordendo esse morango. Por quê?
Porque você já fez isso algumas vezes, e isso está dentro do seu subconsciente. Interessante, você não chupou o limão, você não comeu o morango, mas você sentiu o sabor dos mesmos. O seu cérebro guarda informações. E ele pode acreditar que é verdade aquilo. E aí, ele mostra para você através dos sentidos. Use isso ao seu favor. Lembra no nosso exercício, imaginar como vai ser o seu dia de hoje. O segredo do poder hipnótico. O Dr. Theodore Xenophon Barber conduziu uma extensa pesquisa sobre os fenômenos da hipnose, tanto quando associado ao Departamento de Psicologia da American University em Washington, D.C., quanto depois de se associar ao Laboratório de Relações Sociais. Voltamos. Vamos lá. Tive um problema na internet, mas voltamos. Vamos lá, pessoal. Descobrimos que pessoas hipnotizadas são capazes de fazer coisas surpreendentes apenas quando convencidas de que as palavras do hipnotizador são verdadeiras. Conforme o hipnotizador as guia até o ponto em que se convencem de que as palavras dele são declarações verdadeiras, elas se comportam de modo diferente porque pensam e acreditam de modo diferente. Os fenômenos hipnóticos sempre aparecem misteriosos, pois era difícil entender que a crença pode provocar um comportamento tão inusitado. Sempre parecia que deveria haver algo mais em ação, alguma força ou poder insondável. Entretanto, a pura verdade é que quando um sujeito está convencido de ser surdo, ele se comporta como se fosse surdo. Quando está convencido de ser insensível à dor, ele pode ser operado sem anestesia. Inexistem força ou poder misterioso. Você poderia, tem um livro chamado, né? Você poderia ser hipnotizado. Science and Jazz, de 1958. Poderemos é muito bom para nós sentirmos e agirmos de acordo com o que acreditamos ou imaginamos ser verdade. A verdade, determinação e o comportamento. O cérebro e o sistema nervoso humano são projetados para reagir de maneira automática e coerente com os problemas e desafios do ambiente. Por exemplo, caso encontre um urso durante uma caminhada,
O homem não precisa parar e pensar que o instinto de sobrevivência exige que ele corra. Não precisa decidir ficar com medo. A reação de medo é automática e adequada. Primeiro faz com que ele queira fugir. Em seguida, dispara mecanismos corporais que alimentam seus músculos para que ele corra mais rápido do que jamais correu antes. Os batimentos cardíacos aceleram. A adrenalina, um poderoso estimulante muscular, é despejada na corrente sanguínea. Todas as funções corporais inúteis para o ato de correr paralisam. O estômago para de funcionar. E todo o sangue disponível é enviado para os músculos. A respiração fica mais rápida. E intensifica-se o suprimento de oxigênio para os músculos. Todo esse processo nada tem de novo. A maioria de nós o aprendeu na escola. No entanto, não fomos tão rápidos em perceber que o cérebro e o sistema nervoso que reagem automaticamente ao ambiente são o mesmo cérebro e sistema nervoso que nos dizem o que é o ambiente. As reações do homem ao encontrar o urso são, em geral, consideradas como resultados das emoções, e não das ideias. No entanto, foi uma ideia. Informação recebida do mundo exterior e avaliada pelo prosencefalo, que provocou as chamadas reações emocionais. Portanto, a ideia ou a crença foi o verdadeiro agente causador e não a emoção, que aflorou como resultado. Em síntese, o homem diante do urso reagiu ao que ele pensou, acreditou ou imaginou ser o ambiente. As mensagens que chegam do ambiente até nós consistem em impulsos nervosos dos vários órgãos dos sentidos. Tais impulsos são decodificados, interpretados e avaliados no cérebro, chegando ao nosso conhecimento na forma de ideias ou imagens mentais. Em última análise, reagimos a essas imagens. Por exemplo, vamos supor que o homem não tenha encontrado um urso de verdade, mas alguém com uma fantasia de urso. Se ele pensasse e imaginasse o sujeito como um urso, suas reações emocionais e nervosas seriam as mesmas. Ou suponhamos que ele tenha encontrado um enorme cão peludo, confundido com o urso pela imaginação dominada pelo medo. Mais uma vez, ele reagiria automaticamente ao que acreditava ser sobre si mesmo e seu ambiente. Conclui-se daí que, se nossas ideias e imagens mentais sobre nós mesmos forem distorcidas ou irreais, nossa reação ao ambiente também será inadequada. Eu vou ler de novo essa parte para vocês fixarem. Conclui-se daí que se nossas ideias e imagens mentais sobre nós mesmos forem distorcidas ou irreais, nossa reação ao ambiente também será inadequada. Vem de novo o exercício que eu dei para vocês. Imaginar o dia de hoje. Qual é a imagem de você que você vai projetar para o dia de hoje? Qual a imagem do ambiente você vai projetar para o dia de hoje? Qual a imagem das pessoas, das situações que você vai projetar? De fracasso? Porque você já sabe? Ou vai brincar com a sua imaginação e vai usar imagens de sucesso? Eu vou parar por aqui e a gente se vê amanhã, 8 horas da manhã. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.